Muito bem, o programa Pense e Repense de hoje estará falando sobre jovens empreendedores. E para falar conosco sobre isso, nós convidamos o Dr. Saulo Álvares. Ele é advogado, mediador de conflitos e presidente do Conselho de Jovens Empreendedores de Sergipe. Sergipe para o biênio 2016-2017. É com ele que eu falo a partir de agora. Dr. Saulo, prazer tê-lo conosco no programa Pense e Repense. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor. O prazer é todo meu. Pense e Repense, um programa já consolidado no nosso estado, né? E que vem com uma proposta muito diferenciada, o que o torna assim tão especial. Ô Saulo, me permita chamar assim. Eu vou ficar mais à vontade, tá bom? Jovem empreendedor, o que é isso? Porque, de repente, quando se fala isso, pode dar aquela ideia assim, de que o jovem empreendedor a gente já pensa no CDF. E acho que não é bem assim, né? Não é. Então fala pra gente. Bom, pastor, o que é empreender? Né? Em uma linguagem bem popular, empreender é ter uma ideia e colocá-la em prática. É bom se eu tocar e começar com essa pergunta, porque há um mito ainda muito forte acerca da figura do empreendedor. Muitos associam o empreendedor a empresário, por exemplo, e a gente percebe que isso não é verdade, não é realidade. Hoje em dia fala-se muito em intraempreendedorismo. É aquela pessoa que é empreendedora dentro de uma empresa, de uma organização. Fala-se em empreendedorismo social também. Então a gente já precisa desmistificar um pouco disso. O jovem empreendedor é aquela pessoa que tem as suas ideias, crê no seu potencial e busca colocar essas ideias em prática para transformar a sua realidade. Então, em termos muito simples, esse é o conceito de jovem empreendedor. Certo. E vocês se reúnem para discutir esses temas? De que forma isso acontece em Sergipe? Bom, nós temos o Conselho de Jovens Empreendedores, como o senhor citou, é uma entidade que é vinculada à Associação Comercial e Empresarial aqui de Sergipe e que reúne esses empreendedores, muitos empresários, é verdade, mas são pessoas que têm o desejo de transformar a realidade econômica, a realidade de onde vivem, né? A sua realidade social. Então, nós nos reunimos em torno de alguns projetos, como algumas bandeiras, por exemplo, como reforma tributária. A gente defende que os impostos que nós pagamos diariamente, eles sejam revertidos para a população da melhor forma possível. Então, esse é um dos pontos que a gente defende. Nós defendemos também a capacitação. O Brasil vive uma cultura ainda muito forte, voltada para a estabilidade, para a segurança, para o concurso público. E nós entendemos que isso é importante, mas nós queremos também que os jovens passem a considerar o empreendedorismo, e aí falo do empreendedorismo empresarial, como uma oportunidade também, como um caminho para suas vidas. Então, esse é parte do trabalho que a gente desenvolve dentro do CJE. E você acredita, Saulo, que qualquer pessoa pode ser um empreendedor ou você acredita que isso é uma coisa específica para essa ou para aquela outra pessoa? Não, pastor. Eu acredito que todos nós temos um potencial empreendedor a ser desenvolvido. E aí, outro ponto que convém destacar, isso não se refere à idade necessariamente. Qualquer pessoa, em qualquer estágio da sua vida, desde que ela tenha sonhos, projetos a serem realizados, ela pode sim adotar uma postura empreendedora. E essa postura empreendedora é marcada por algumas características. Quais são? Por exemplo, proatividade. É alguém que não espera as coisas acontecerem, ela está sempre um passo adiante. Dinamismo, fé, sobretudo. O empreendedor precisa de fé para que ele consiga levar adiante aquilo que ele determinou em seu coração. Sabe o que é interessante? Sobre essa visão empreendedora nas mais diversas áreas da vida. Enquanto você falava, eu estava me recordando que recentemente eu ouvi um pastor citar essa frase que eu fiquei apaixonado por ela. Ele disse assim, olha, eu tenho saudade do futuro. Você concorda que é uma frase, né, típica de um empreendedor? E ele estava falando do reino de Deus, ele estava falando de trabalhar para a obra de Deus, de ver uma igreja crescer, ele estava falando, né, de uma coisa, enfim, voltada para essa questão religiosa, espiritual. Mas mesmo dentro dessa área, eu nesse momento identifiquei esse pastor como um empreendedor, não é? Olha que frase, eu tenho saudade do futuro. Quer dizer que é um cara que está enxergando lá na frente. Então, acho que isso também é uma característica do empreendedor, quando você falou sobre ele ser proativo e não reativo.
Com certeza. Ele tem futuros desejáveis para a sua vida. É lógico que não se pode controlar tudo na vida, mas o empreendedor ele tem consciência do que ele pode fazer para transformar aquele futuro desejável em realidade. E ele busca isso, né, sente essa saudade do seu futuro, porque ele quer que aquilo aconteça no menor tempo possível. Verdade. Me diga uma coisa, você conseguiria explicar para a gente assim, a diferença entre uma pessoa que ela é um empreendedor, né, tem essa ideia e ele quer colocar isso em prática, e aquele que é uma pessoa que vive no mundo da fantasia, porque tem isso também, né? Sim, com certeza. O empreendedor, ele assume riscos e estabelece metas que sintetizam a realidade. Né? Elas são baseadas em realidade. Ele sonha, mas ele sonha sempre dentro dessa perspectiva do que é tangível. É aquela pessoa, pastor, que tem a cabeça nas nuvens, mas os pés no chão. Ele busca o equilíbrio. Então, o empreendedor, sobretudo, é uma pessoa que deve visar o equilíbrio, para saber o que é sonho, o que ele pode buscar dentro do intangível, mas ter a realidade como base das suas ideias. Então, equilíbrio é a base do sucesso no empreendedorismo. Eu acredito também que ele deva fazer uso de ferramentas, né? Ferramentas que vão, de fato, ajudá-lo a colocar ali em prática e não apenas ficar sonhando o tempo todo. Como eu disse, de repente vivendo no mundo da lua, né? No mundo da fantasia. Você poderia falar de ferramentas que existem para que esse empreendedor possa fazer uso delas e ter os seus sonhos se tornando realidade? Claro, pastor. Por exemplo, é inconcebível qualquer empreendedor que se lance a uma nova ideia sem um planejamento estratégico bem definido, sem que se defina uma matriz SWOT, por exemplo, que a gente chama popularmente de FOFA, analisando suas oportunidades, suas ameaças, forças e fraquezas. Autoconhecimento é uma ferramenta vital para o empreendedor. Ele precisa saber o que é que ele tem de habilidade e aquilo que de repente ele não tenha tão forte, ele procura suprir de alguma forma, ou através de uma capacitação, ou de repente chamando parceiros ou sócios que o complementem naquela característica. Então essas são algumas ferramentas, o PDCA, que é planejar, não é, controlar, agir. Isso é fundamental para o empreendedor. Ele não pode se deixar, ele não pode prescindir das ferramentas de gestão, se ele quiser garantir o sucesso. Agora, interessante que a sua formação, você é do direito. Sou do direito. Né? E você está falando de ferramentas da administração. Com certeza, pastor. E é outra coisa interessante, hoje, dentro da minha seara, né, dentro da área jurídica, fala-se muito em empreendedorismo jurídico, porque o advogado passou a perceber que para gerenciar bem o seu escritório, ele não pode deixar de utilizar essas ferramentas. Então, esse é um tema que tem crescido muito. Eu entendo que essas ferramentas de gestão, elas não são exclusivas de uma área. Na verdade, elas não são sequer exclusivas da vida profissional. Verdade. A nossa vida toda precisa ser bem gerida se a gente quiser alcançar os nossos sonhos. Sabe, você falava... Bom, eu ainda vou mais longe e digo o seguinte, as próprias ferramentas não são estáticas, né? Elas vão, por exemplo, você vai ouvindo assim, dentro de diversas teorias, a aplicabilidade delas de uma forma diferente. Por exemplo, você citou a análise de SWOT, né? Para que a gente possa fazer uma análise da nossa fraqueza, do nosso ponto forte. Eu ouvi um cidadão tratando sobre isso uma vez, num seminário de liderança promovido por um pastor chamado Bill Hybels, e ele estava falando sobre a análise de SWOT da seguinte forma: ao invés da gente se preocupar, olha só que visão, ao invés da gente se preocupar com o ponto fraco, de que a gente identifique qual é o nosso ponto forte e invista nele pesado. E de repente, aquele ponto fraco, ele por tabela vai crescer um pouquinho mais. Ao invés da gente, de repente, perder tanto tempo em melhorar no que a gente é fraco e deixando de trabalhar naquilo que a gente já é forte. Eu achei aquilo muito curioso. Eu não estou dizendo que concordo 100% ou discordo dele ou de que o outro método está errado. Não, não é isso. O que eu acho interessante é essa possibilidade da gente discutir, né? Não é uma coisa que vem pronta e, me desculpe a expressão, mas meio que empurrado goela abaixo das pessoas. Olha, se você quiser vencer, você tem que fazer isso. 3 passos para a vitória, 5 passos para a consolidação da vitória, 10 passos para... Meu Deus do céu. Quando, na verdade, se a gente parar para pensar, a gente vai descobrir o nosso método dentro daquilo que as pessoas já também estão nos apresentando, né? Até procurando acertar onde outros erraram e assim por diante. Com certeza. Poxa, eu acho bacana isso. Eu estou vendo você com a revista na mão e eu estou curioso. Eu aproveitei e trouxe para o senhor essa edição
que celebra os 10 anos do Conselho de Jovens Empreendedores. Tá? Ela é o nosso número mais recente e aqui o senhor vai ter até um histórico do que é o CJE, do que é o Conselho, daquilo que nós fazemos aqui no estado do Sergipe. Eu trouxe para... Legal, deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar nessa câmera aqui, deixa eu ver a melhor posição. Acho que talvez nessa fica melhor. Pronto, olha lá. Ó. Legal. E o CJE é um conselho aberto a todos os jovens empreendedores que queiram se juntar a essa equipe para transformar essa realidade. Qual o requisito para um jovem participar desse trabalho, desse grupo? Vontade, pastor. Esse é o requisito. A pessoa precisa vir com vontade de transformar, como já foi dito, essa realidade. Não precisa ser empresário. Há um limite formal de idade, mas isso aí eu coloco até como segundo plano. O mais importante é que a pessoa venha mesmo para mas me deixa curioso. Me deixa. Bom, a gente considera jovem empreendedor, vamos lá. Olha o que você vai falar. Formalmente, pastor, mas até em relação à Confederação Nacional, né, que a gente está ligado, até os seus 40 anos ele pode integrar o Conselho de Jovens Empreendedores. Mero detalhe. Por 10 eu não tô lá, olha. Mas o que importa mesmo é o espírito da pessoa em fazer as suas ideias. Mas eu entendo perfeitamente até essa classificação aí de faixa etária, porque com certeza isso também ajuda até no próprio método que vocês vão apresentar de trabalho para esses empreendedores que aparecem. Né? Naturalmente, uma linguagem própria, isso tem que ser estudado. Muito mais fácil do que de repente ficar uma coisa tão aberta. Eu acho muito interessante. Me diga uma coisa. Qual o conselho que você dá para aquela pessoa que ela olha para dentro de si e fala, poxa, eu quase que me identifico com isso daí, porque eu tenho ideias, coisas que eu quero fazer e tal. Como é que eu faço para botar isso para fora? Que conselho você dá? O primeiro passo que essa pessoa tem que dar para isso? Bom, pastor, o primeiro passo que eu diria é a pessoa fazer uma autoanálise, conhecer o seu perfil. A gente fala, e aqui eu estou falando de novo sobre o empreendedorismo empresarial. Tá? É lógico, nem todos são vocacionados para esse caminho. Mas o que a gente percebe é que muitos, sim, fundamental, mas muitos não se arriscam porque não lhes é dada essa oportunidade de ter esse contato, por isso essa oportunidade é belíssima, né? Há a possibilidade do empreendedorismo. Então, é partir de uma autoanálise. Qual o meu perfil? Eu sou avesso a riscos, eu tenho tolerância a riscos. Bom, se a minha tolerância for baixa, talvez não seja para mim, mas se de repente eu sou uma pessoa que gosta de dinamismo, gosta de me arriscar com riscos calculados, naturalmente, então por que não considerar esse caminho? Nós vemos, pastor, que no Brasil o empreendedorismo por necessidade, ele volta a crescer nesse momento, porque nós estamos em um momento de recessão. E aí as pessoas são naturalmente empurradas para o empreendedorismo. Isso não é tão salutar, porque muitos desses negócios podem não prosperar, já que aquelas pessoas foram pela necessidade. Mas por que não, nesse momento, a gente fazer essa autoanálise? Espera aí, de repente, eu posso seguir por esse caminho. Tem uma ideia que eu sempre quis colocar em prática, por que não abraçá-la e levá-la? Então, o conselho que eu dou é esse: comece dessa autoanálise, invista na sua fé, invista na sua crença, porque sem isso não tem como você seguir adiante, naturalmente. E quando a gente para pensar, as grandes invenções, elas existem a partir das necessidades, não é? Então, de repente, esse momento difícil, eu concordo com o que você falou, seria bom que não fosse, por conta da crise, essa correria das pessoas, né? Querendo ter o seu próprio negócio e tal, porque de repente acaba fazendo as coisas de forma meio atropelada. Seria bom que não fosse assim. Mas se de repente essa situação difícil do nosso país acabou empurrando algumas pessoas para essa área, que seja, que elas consigam pelo menos então fazer um bom uso disso, né? E fazer bom uso de grupos como esse, que estão ali para trocar ideias, para conversar, apontar caminhos a partir de estudos que já fizeram com certeza, né? As ferramentas que nós falamos. Poxa, eu acho muito bacana isso, que as pessoas que estão nos assistindo, os jovens em particular que preenchem esses requisitos, possa de fato considerar isso como algo importante, né? De novo, eu sei que fica uma frase meio da moda e vai ficando até meio chato de ficar repetindo isso, mas é a história de sair da zona de conforto, né? Com certeza, para ser um empreendedor precisa disso, tem que ter coragem de sair dessa zona de conforto. Saulo, qual o recado que você deixa para o pessoal?
como já foi dito, creiam, considerem o empreendedorismo como uma possibilidade para suas vidas. Durante muito tempo eu não me considerava empreendedor porque eu associava muito o empreendedorismo ao ser empresário, tá? Então, afastem essa ideia. O empreendedor é aquele que tem uma ideia e coloca essa ideia em prática, independente da área, independente da ideia. Creia nos seus sonhos e vá em busca. Muito bem. Eu quero agradecer muito sua presença. A gente acabou nem falando de outras áreas de atuação sua, como a área que nós citamos aqui, né? Sobre mediação de conflitos, por exemplo. Eu até achei interessante que você atua nessa área também de forma privada, né? Eu acho interessante as pessoas chegarem com você e lhe procurarem para uma situação ser resolvida assim, né? Daria pano até para um outro programa, talvez, pastor, porque é uma coisa que a gente percebe muito. Comunicação. As pessoas elas precisam se relacionar de modo mais pleno para evitar que pequenos conflitos, pequenos atritos tenham que se transformar em um processo judicial. Isso se arraste por anos e relacionamentos, sobretudo, sejam desgastados. Então, esse caminho da mediação, ele vem justamente por isso. Parabéns. Obrigado. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe nessa sua missão, em todas elas nas quais você está envolvido. Tá bom? Obrigado. Sucesso. Deus te abençoe.